De hoje nós temos que falar desse tiozinho. Sim, eu estou falando dele, de Frank Milburn, que é um experiente membro do regimento de paraquedistas de elite do exército britânico. Ele compartilhou um intrigante relato sobre uma conversa que ele teve com um colega da unidade que, segundo ele, esteve envolvido em uma operação especial dirigida pelo MI6. Segundo ele também teve a oportunidade de trocar algumas palavras com a tripulação da Força Aérea Real Britânica, que teve um estranho encontro com um par de discos voadores em alta velocidade. Velocidade essa, inclusive, que superava e muito a capacidade dos próprios caças em uma perseguição frenética. Numa entrevista exclusiva concedida ao jornal Daily Mail, o veterano compartilhou detalhes surpreendentes da narrativa revelada pelo seu colega das Forças Especiais após ambos terem deixado o serviço no exército. O amigo foi apelidado de John, porque o Frank não foi autorizado a divulgar o nome do cara que falou isso, ou seja, a divulgar o nome do fofoqueiro. Segundo ele, e a gente sabe muito bem que isso é real, isso foi por uma razão de segurança, porque ele teme pela vida de seu amigo John. Frank Milburn disse que seu interesse em divulgar essas informações é provar que os denunciantes norte-americanos estão corretos quando falam sobre a existência de um programa clandestino de recuperação de acidentes envolvendo OVNIs. Vocês lembram dos casos dos denunciantes do ano passado? Pois é, esse caso ainda não está encerrado. Várias pessoas estão se juntando a eles e contando o que sabem. No ano passado, David Grush e outros 2 ex-militares do alto escalão dos Estados Unidos foram a público em uma audiência pública no Congresso americano dizer que os Estados Unidos escondem OVNIs recuperados, alienígenas e até tecnologias alienígenas. David Grush disse que os Estados Unidos trabalham com os alienígenas desenvolvendo tecnologias. Tá bom pra vocês? Pois é, não assistiu o vídeo ainda do ano passado? Estará aqui no card, caso você ainda não tenha assistido. Agora, de acordo com esse novo denunciante aí, com esse tal de Frank Milburn, durante a década de 1980, o John estava envolvido em uma unidade secreta que agora é conhecida como Esquadrão E. Essa unidade é especializada em operações clandestinas e paramilitares. Esse Esquadrão E é um esquadrão de elite que soma forças no Reino Unido. Ele é responsável por interligar as forças especiais com as forças espaciais, as marítimas e as de serviço de reconhecimento especial. É tipo um esquadrão de elite do Reino Unido. Ele até divulgou uma foto dele com esse esquadrão para provar que ele não estava mentindo em suas alegações. Ele detalhou que o John serviu na Guerra das Malvinas em 1982 e em inúmeras missões de alto risco ao redor do mundo, mas uma das mais perturbadoras foi em seu país natal, no final dos anos 1980. Ele disse que em 1980, 20 a 30 operadores das forças especiais foram direcionados para interceptar uma nave, e que essa nave não era nem russa, nem americana, nem britânica. A nave foi abatida no norte da Inglaterra e os militares foram até o local recuperar os destroços. Só que quando esses homens chegaram lá, eles ficaram chocados ao ver o que viram, porque evidentemente a nave não era humana. Ele mostrou inclusive cópias do documento secreto que relata essas alegações dele, deixando a história ainda mais intrigante. Ele disse que quando chegaram perto do objeto abatido, eles perceberam que seus ocupantes tinham fugido do local e a situação ficou muito fora do controle. Eles usaram helicópteros para tentar rastrear as tais criaturas, mas eles não obtiveram sucesso. Os destroços da nave foram recolhidos pelas forças especiais e depois desse incidente, Frank Milburn nunca mais havia ouvido sequer uma palavra sobre esse tal incidente. Ele disse que trabalhou para a inteligência militar britânica até o final de 1990 e hoje ele é analista do Centro Begin Sadat de Estudos Estratégicos e trabalha para o governo dos Estados Unidos. Ou seja, mais um cara falando que o governo está em posse de espaçonaves alienígenas, que o governo tem essas tecnologias, que o governo manipula essas tecnologias e que o governo não conta isso para ninguém. Até quando nós vamos ficar ignorando essas alegações e achando que esses caras só querem aparecer porque estão falando essas coisas? Sinceramente, se fosse um cara desse, se eu soubesse dessas coisas, a última coisa que eu iria querer era aparecer, porque afinal de contas, essas alegações podem custar a cabeça deles. A história é bizarra, eu sei, mas a gente não sabe se a história é real ou não. Afinal de contas, o Frank Milburn não é a primeira pessoa a falar sobre isso, e sinceramente, eu não acho que ele vai ser a última pessoa a falar sobre isso. Ao mesmo tempo, eu acho também que essas pessoas
pessoas estão sendo contratadas pelo governo para ir soltando uma verdade aqui, outra verdade ali, outra verdade ali, de maneira bem homeopática, para que a gente vá se acostumando com esses assuntos, para quando uma revelação oficial chegar, a gente já esteja preparado, ou seja, nem ligue mais, que é o que acontece na maioria dos casos muito perigosos e muito bem arquitetados pelo governo. Mas aí, o que você acha dessa história? Verdadeira? Frank Milburn estava dizendo a verdade? Será que ele também estava mentindo, como os Estados Unidos alega que David Grush e os outros 2 ex-militares também estavam mentindo? Ou será que essa história é muito mais verdade do que nós imaginamos?